Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando nessa manhã o nosso estudo, a nossa devocional na palavra do nosso Deus. Lembrando que no próximo domingo nós estaremos de volta com nossa escola bíblica dominical, novamente, às 9 horas, no nosso templo. E hoje ainda continuaremos com a nossa devocional online, e nós estaremos hoje trabalhando no texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9, onde a palavra do Senhor nos diz: Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, quando Platão, um filósofo grego, no século V a.C., ele escreveu a chamada República, foi o livro de número 7 da República que Platão escreve, e ele ilustra muito bem nesse livro o pensamento humano com o famoso mito da caverna. Naquele momento, ele imaginava uma caverna onde as pessoas estavam ali presas, ali dentro, e essa caverna ela estava com a porta, a sua porta aberta, e essas pessoas estavam aprisionadas ali e olhando para o fundo desta caverna. E à medida que as coisas elas passavam pela porta da caverna fora, a luz projetava a imagem dessas pessoas e coisas ali no fundo da caverna, e elas viam então essas sombras passarem, e elas ficavam imaginando o que eram, muito parecidas nessas sombras daquilo que era, mas não era a realidade, não era a verdade, e eram muito parecidas e imagens distorcidas. E aqueles que conseguiam se libertar, então eles saíam da caverna e viam a expressão ali daquilo que realmente era da verdade, e ficavam vislumbrados com aquilo, voltavam para dentro da caverna e contavam para aqueles que ainda estavam aprisionados o que era a realidade, a verdade lá fora. E aqueles que estavam aprisionados desacreditavam, não tinham noção e desacreditavam que poderia ser daquela forma, e continuavam crendo ali aprisionadas, olhando apenas para a imagem, para a expressão muitas vezes bem distorcida da realidade lá fora. E o pensamento aqui filosófico, platônico, ele ilustra muito bem a realidade da humanidade, e até certo ponto aqui o cristianismo atual. Nós vivemos nós vivemos num mundo caracterizados pelas trevas, pela cegueira, pela mentira, e o homem natural ele não tem discernimento das coisas espirituais. Elas são loucura, ele não tem entendimento para entendê-las, e quando dita eles parecem loucuras. E por outro lado nós temos também o cristianismo, muitas vezes um cristianismo pálido, um cristianismo distorcido da verdade,
obscurecido, né, oferecido por alguns segmentos cristãos que não tem feito com que o homem, com que a humanidade vislumbre a verdade na sua integridade, na sua pureza, na sua totalidade como ela é, né? E o texto lido, Paulo, ele trata desse aspecto em dois planos. Ele trata ali no plano do império, onde ele diz que há um império, e nesse império tem um imperador que decreta, e ele decreta, ele tem aqui o seu império baseado na conquista, na luta, em tomar, em dominar, em subjugar, e nós temos o reino. O reino, ele tem o rei, que exerce por autoridade, né? Ele governa, ele estabelece ali, é por hereditariedade, né? Ele herdou, né? E os princípios do reino, eles são sempre maiores do que os princípios do império, né? E ele diz que nós temos então um império que ele é governado pela mentira, e nós temos um reino que ele é governado pela verdade. Ele é governado pelo Filho do seu amor, o Filho de Deus pelo seu amor, e ele é administrado pela verdade. Então nós entendemos, né, que a escravatura desse mundo, ela é a escravatura da mentira, né? O que escraviza esse mundo é a escravatura da mentira, enquanto que a libertação, ele diz, a libertação é a libertação, ao contrário da mentira, é a libertação pela verdade. E esses são os dois planos a serem tratados, né? A verdade do reino e a mentira do império das trevas. Mas a primeira coisa a se verificar é que, em primeiro lugar, a mentira, ela tem uma fonte. A mentira não surgiu por acaso, a mentira não é herdada, ela não surgiu pelo acaso, pelo contexto cultural, não. Ela tem uma fonte, ela tem um pai, ela tem uma origem. E aonde Jesus, em 8:44, Jesus ele diz, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. E esse pai da mentira é Lúcifer, o anjo de luz que caiu e transformou-se no pai da mentira. Ele é o pai das trevas, é o pai da mentira, porque ele fala mentira. E mentira é tudo aquilo que se contrapõe à verdade. Absolutamente tudo que se contrapõe à verdade. Ainda que pareça verdade, seja parecido, igual, muito próximo da verdade, quase tudo verdade, mas que nega a verdade. Jesus não está dizendo que ele é o pai do absurdo, mas que ele é pai da mentira, né? E a mentira, é interessante que ela está muito perto da verdade, mas ela é mentira. E ele é a causa da mentira. Ele é a causa, ele é a fonte, ele é o pai dos mentirosos. E a Bíblia diz que quem pratica a mentira é filho do diabo. Então o homem, querido, ele desde que ele nasce, desde criança, desde que ele ainda nem se entende como pessoa, ele nasce na mentira. O Salmo 58, ele diz que alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasce, proferindo mentiras. Então o homem, desde que nasce, ele já nasce proferindo mentiras, ele já nasce com a natureza
mentirosa, e ele não tem a necessidade de que seja lhe ensinado a mentira, né, o engano, o erro, né? Ele vai se condicionar, ele vai de uma forma natural a praticá-las, né? Ele vai praticá-las, ele começa a mentir, ele começa a manipular, né? E quando cresce, né, aí que mentem mesmo, né? Aí que enganam, né? Escondem coisas, quebram, roubam, né? E o salmista, ele diz no Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade e em pecado eu fui formado. A minha formação, minha essência, né, foi formado e em pecado concebeu minha mãe, né? Então, o homem ele nasce proferindo mentiras, exatamente porque a sua natureza pecaminosa está nele, né? Assim como a palavra diz em Romanos, né? Assim como o pecado, ele entrou por um só homem, né? No princípio, e esse pecado, né? Essa queda entrou pelo nosso primeiro pai, Adão, né? E todos se tornaram pecadores. Então, o homem no mundo, espiritualmente, ele é filho do pai da mentira, ele é filho do diabo, né? O homem espiritualmente no mundo. E quando cresce, aí que ele mente mesmo, né? Ele mente que é gente boa, ele mente que tem uma boa reputação, né? Uma boa formação espiritual, que ele é íntegro, que ele é decente, né? Que ele não mente, né? E na verdade ele mente de todas as formas e jeito possíveis, porque ele é prisioneiro da mentira, ele é escravo da mentira, né? Nós vemos ali Ananias e Safira já participando até de um contexto espiritual da igreja, né? Talvez crentes, né? Em si, e eles chegam ali para os apóstolos e eles dizem, eis aqui uma parte do que vendemos, a outra guardamos, né? Eles poderiam ter feito isso, mas não, eles dizem, aqui está toda a herdade, o preço da herdade, da propriedade que nós vendemos, e eles estavam mentindo, né? E ali o Espírito Santo dá discernimento para Pedro que eles estavam mentindo e diz, porque vocês mentiram para o Espírito Santo. Eles poderiam ter dito a verdade, né? Nós vendemos a propriedade por um preço, aqui está parte dessa propriedade e uma parte nós guardamos, mas eles mentem, e eles dizem que eles mentiram para Deus, eles mentiram para o Espírito Santo. Tem algumas mentiras que o diabo ele tem disseminado nos nossos tempos, né? Uma delas no nosso contexto que nós vivemos, que diz que os demônios eles eram ativos nos tempos de Cristo na Terra. Hoje, nem tanto está diminuída essa ação dos demônios, né? É uma das mentiras que o diabo ele tem disseminado. Outra mentira, você não precisa se importar com a sua salvação, né? Pois Deus ele é amor, né? E ele vai dar um jeitinho, né? E a mentira exclui que Deus é justiça e o amor não exclui a justiça de Deus. É uma meia-verdade. Deus é amor, mas ele não vai dar um jeitinho, ele exclui a verdade. E é uma das mentiras que o diabo tem disseminado. Outra mentira, né, é que você tem muito tempo. Não se preocupe com a sua vida, né? Você tem muito tempo, né? Você tem muito tempo pela frente. Não se preocupe, né? Se preocupe sim, porque você não sabe o dia de amanhã, o minuto de amanhã, né? É uma das mentiras que o diabo tem disseminado na vida do homem. Então, o pai da mentira, ele vem com truques para nos derrubar, sempre através da mentira, né? E se nós, queridos, nós fôssemos honestos conosco mesmo, nós iríamos ver que nós somos
somos briguentos, nós somos invejosos, nós somos possessivos, né? Egoístas, né? E uns mais, outros menos, mas todos nós somos, né? Ciumentos, né? Briguentos. E a mentira diz o quê? Que nós somos bonzinhos, que nós somos honestos, de boa formação, de boa família, que nós somos justos, né? Disciplinados, né? E aí o texto, então, ele diz que há uma transferência, ele diz que vai haver uma transferência. E nessa transferência ele sai, esse homem, ele sai do império, desse império, e ele é transportado para o reino. É como se ele saísse da caverna de Platão, e ali desse império, e ele saísse e vislumbrasse fora dessa caverna que é o reino. E aí Paulo ele diz que ele nos tirou do império de trevas ali através da verdade. Jesus ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 1,14, ele diz que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, o Logos de Deus, ele se encarnou, ele habitou entre nós e ele diz que cheio, de graça e de verdade. Jesus, o verbo de Deus, ele habita, ele vem exatamente entre nós, ele revela ali o Pai e ele estava cheio de graça e de verdade. No verso 17, ele vai dizer então que Jesus é onde está toda graça e verdade. Ele é a fonte de toda graça, de toda suficiência e de toda verdade. A verdade está nele. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Eu não tenho a verdade, mas eu sou a própria verdade. Eu sou a verdade. E muitas vezes a verdade, ela é conseguida ali, às vezes à base de esforços, de tribulação, ela traz muito desgaste. Mas a verdade adquirida, trazida através da graça de Deus, ela traz satisfação plena às nossas vidas. Jesus ele diz que ele veio para dar vida, através do quê? Da revelação da verdade que é ele, e vida plena, vida satisfatória. Em João 17, Jesus ele vai dizer, ali orando ao Pai: santifica-os, separa-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra de Deus em nós nos santifica na verdade que é Cristo. Em João 14,6, Jesus ele diz: eu sou o caminho que traz a verdade. E essa verdade que conduz à vida eterna. É somente essa verdade, a única verdade, a verdade absoluta que é Cristo, é que conduz à vida eterna. Eu sou a verdade que liberta, que quebra os grilhões do pecado, que quebra os grilhões da morte, que quebra os grilhões de Satanás. Em João 8,32, Jesus ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente pelo conhecimento da verdade, conhecendo a verdade, não é tripudiando a mentira, combatendo a mentira, que se consegue vencer a mentira e mudar a natureza da mentira, mas é pelo conhecimento, e esse conhecimento não é um conhecimento apenas intelectual, mas é um conhecimento de transformação, é um conhecimento adquirido através da fé no coração. Quem é a verdade? A verdade é
Jesus, né? Então eu não posso ser apenas um conhecedor da Bíblia, né? Eu quero ser um conhecedor da palavra que é Jesus e que a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela, né? Então a Bíblia, ela revela a palavra que é Jesus, a palavra é Cristo, né? Eu posso ser muitas vezes cheio de Bíblia, mas vazio da palavra, vazio de Deus, vazio de Cristo, né? Vazio da verdade, cheio de mentiras, né? Aquele que está vazio da verdade, ele está cheio de mentiras, né? Jesus aqui no João 5:39, ele diz ali ao povo, né, os religiosos, ali os fariseus, entre todo o povo, vocês querem a vida eterna? Então examinem as Escrituras, porque nelas contém-se a vida eterna e elas testificam de mim que é a verdade, né? Então, quando eu estou lendo, quando eu estou ouvindo a palavra, né, eu tenho que pedir, né, a misericórdia de Deus ali para enxergar a Cristo na palavra, né, para que ao ler a palavra, ouvindo a palavra, eu possa estar ouvindo, enxergando ali Cristo Jesus. Porque quando eu enxergo, né, podendo enxergar a Jesus, né, ao Senhor que é a verdade, essa verdade me liberta da escravidão, da mentira, né? Essa escravidão que muitas vezes vai dizer você vai viver assim o resto da sua vida, você não tem mais jeito, você nasceu assim, vai morrer assim, não tem mais perdão, muitas vezes, né? Então, queridos, eu sei que eu, na minha essência, eu não valho nada, eu sou um pecador, mas eu sei que Jesus, ele veio para quem não vale nada. Ele veio para esse homem perdido, esse homem caído, esse homem morto, esse homem que está entregue, que está morto no pecado, na mentira, nas trevas, na escuridão, nesta caverna. E eu sei que quando ele foi ali levantado na cruz, ele atraiu todos a ele, né? Ele me atraiu a ele. E eu sei que quando ele morreu, eu morri. E eu sei que quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. E eu ressuscitei para uma nova vida. Uma nova vida agora em verdade. Ele me deu a sua vida. Ele me deu agora a sua verdade. Não porque eu mereça, não porque eu tenha méritos, mas pela sua graça, pela sua infinita graça. Se Paulo, ele vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, nova criação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar essa graça de viver, né, a cada dia vivendo a verdade, né, vivendo uma vida de verdade em meio a um mundo de trevas e de mentira. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos e glorificamos, ó Deus, o teu nome. Pai, nós, ó Deus, nós te bendizemos, ó Deus, pela revelação, ó Deus, do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, porque se o Senhor não tivesse, ó Deus, vindo, habitado entre nós, revelado, Senhor, ó Deus, a verdade, revelado, Senhor, ó Deus, essa graça, ó Deus, insondável, infimável, ó Deus, para as nossas vidas, nós estaríamos em trevas, nós estaríamos, ó Deus, ó Pai, nessa caverna existencial de mentira, de escuridão, de trevas. Mas nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, porque a luz do Senhor, do Evangelho da graça do Senhor, ela resplandeceu sobre os nossos corações, trazendo, ó Deus, vida, trazendo, Senhor Deus, graça, trazendo, ó Pai, ó Deus, a virtude, ó Deus, do alto do Senhor para com as nossas vidas. Nos dê graça,
ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, pelo Teu Espírito, a continuar, ó Deus, ó Pai, de uma forma prática, de uma forma, ó Deus, objetiva, de uma forma, ó Deus, real, ó Deus, a estar vivendo isso, ó Deus, nas nossas vidas, na vida, Senhor Deus, da Tua igreja. Ó Pai, nós te pedimos por, ó Deus, essa grande graça maravilhosa, essa graça, ó Deus, essa graça imensurável, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe, queridos, e tenha um restante de dia abençoado na presença do Senhor. Lembrando que hoje nós temos, né, o nosso culto missionário nessa noite, às 18h30, no nosso templo. Deus abençoe a todos.